Um gerente de projetos lidera uma equipe de 8 membros em um ambiente de trabalho estilo Open Space. Open Space é uma sala sem divisórias, né? Ou pelo menos sem aquelas baias em que a gente, todo mundo vê todo mundo ouve todo mundo. É, um cliente ligou para o gerente do projeto para solicitar uma estimativa de custos. O gerente do projeto informou que custaria cerca de 300 mil. Aqui não necessariamente é para o projeto como um todo, tá? Uma estimativa pode ser para uma parte do projeto. Um membro da equipe, um outro cara, corrigiu imediatamente o gerente do projeto, dizendo, na verdade, é cerca de 400, do tipo, "Pô, fica esperto aí, tá falando bobagem." O gerente do projeto nem percebeu que o membro da equipe estava ouvindo a discussão. Que tipo de comunicação está sendo usada aqui? Essa é uma questão bem direta, né? A gente vê que a questão anterior, né, é uma questão situacional, essa já é uma questão mais conceitual, mas que pode aparecer também, seja nesse formato mais conceitual, ou seja na forma de, ou seja no fato de que você precisa de conhecer esse conceito para responder uma outra situacional. Então, eu vou ser bem direto, o que está sendo descrito aqui é o que a gente chama de comunicação osmótica, tá? Letra D. Comunicação em espaço aberto, esse é um nome inventado, né, open space. Comunicação ativa, até existe esse termo, mas é um método de comunicação que não tem a ver com essa comunicação interativa, em que um fala com o outro, né. Comunicação ativa é aquela em que eu envio uma mensagem, mas não tenho certeza se a outra pessoa leu e quando leu. E-mail, por exemplo, é um tipo de comunicação ativa. Comunicação oblíqua, também não existe essa terminologia dentro dos materiais da prova, né? Claro que a gente pode, de uma maneira figurativa, tentar entender o que é uma comunicação oblíqua, né? Oblíquo é um negócio que não é direto, é um negócio que é meio, né, desviado, não é tão reto assim. Então eu poderia, digamos, criar uma terminologia, né, ou usar uma terminologia comunicação oblíqua, mas também não é o caso, porque nada diz que ela é oblíqua, né, a pessoa pode estar falando diretamente aqui, então também não é o termo. O melhor realmente é a comunicação osmótica e, de fato, essa terminologia existe dentro dos materiais, né, que são preparatórios aí para a prova, e o que significa, né? Osmose, se a gente for olhar no cerne da questão, né, é algo que a gente estuda na escola, não sei se vocês vão lembrar. Osmose é quando a gente tem, por exemplo, dois recipientes com líquidos com concentrações diferentes de um soluto, e aí para começar a utilizar uma terminologia mais normal, vamos supor que você tem água de um lado e você tem água com muito sal de outro lado, e você tem uma membrana que é chamada semipermeável, né, que ela deixa passar algumas coisas e não deixa passar outras. O que vai acontecer, né, com o tempo? De uma maneira não ativa, né, sem ter que fazer força, a água automaticamente vai passar daquele ambiente mais salgado para o ambiente menos salgado, de forma que as concentrações dos dois lados fiquem iguais, né? E essa terminologia comunicação osmótica é meio que metafórica, né? O que ela quer dizer? É uma comunicação que acontece sem eu fazer muita força, pelo simples fato de estar no mesmo ambiente que outras pessoas. Então, esse gerente, por exemplo, ele participou de uma comunicação que o ajudou, né, de uma maneira completamente involuntária. Ele estava falando no telefone, o cara viu que ele estava falando bobagem, falou: "Ô, fica esperto aí, não é isso não", né? Ou seja, sem fazer força, ele obteve aquela informação. E essa terminologia existe mesmo. E esse é um dos grandes motivos pelos quais, né, e esse embate ele ainda é presente hoje, né, nessa história de trabalho remoto versus trabalho não remoto, né? Hoje existe uma luta, né, uma queda de braço entre, é claro que isso aí não é binário assim, né, mas a gente tem a maioria dos empresários querendo fazer com que as pessoas voltem para o escritório e uma boa parte dos funcionários não querendo voltar para o escritório. E um argumento técnico, esse não é um argumento político, né, um argumento técnico bom para a volta ao escritório é a comunicação osmótica, porque tem coisas que você não comunica deliberadamente, né? Às vezes você está do lado de uma pessoa, e aí às vezes não é nem que você está passando a informação certa ou errada, mas você ouve alguém falar alguma coisa, que você está trabalhando em algo aqui, que aquilo te ajuda, né? E você não teria acesso àquela informação se você não estivesse lá. A isso dá-se o nome de comunicação osmótica. Então, foi mais para mostrar o conceito para vocês e recordar o conceito com aqueles que eventualmente já tenham visto e não se lembravam, porque é algo que pode aparecer na prova, mas não tem muito mais
a tratar não, porque é uma definição bem direta mesmo, tá? E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, você tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né, para quem ainda não tem experiência em gerenciamento de projetos, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pode clicar, saber mais a respeito desse curso, tem um vídeo explicativo, então vai lá, assiste ao vídeo, logo abaixo tem um formulário para que você já possa fazer a sua pré-inscrição, a gente vai entrar em contato com você para que você possa efetivar a inscrição. E por que é importante isso? A gente vai começar uma nova turma no dia 7 de novembro, mas o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. E assim que você efetivar a sua inscrição, você já pode começar os seus estudos, né? Então você começa desde já os seus estudos numa turma que está em andamento e quando começar a próxima turma, que é a turma 35 lá em novembro, você vai poder participar dela integralmente. Então, o quanto antes, mais barato você vai pagar, mais tempo de acesso você vai ter e mais tempo de suporte comigo você vai ter também. Vai lá e manda ver agora mesmo.